Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de Josué, no capítulo 3. O meu título é A Travessia do Jordão. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam-se antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam a arca. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Um grande feito começa neste capítulo 3. Há uma ordenança de Deus para o povo que iria atravessar o Rio Jordão. A ordenança era, em primeiro lugar, sigam a arca. Essa palavra precisa entrar para os nossos corações. Sigam a arca. O que tinha dentro da arca para que eu a seguisse ou para que eu a siga hoje? A arca simbolizava a presença de Deus. E dentro da arca continha o pão, o maná que caía do céu, continham a vara de Arão que floresceu, continham as tábuas da lei. Vamos olhar aqui para as tábuas da lei. Era a expressa vontade de Deus. Estava ali, escrita pelo próprio dedo de Deus, a sua vontade. Então, quando Deus fala, siga a arca, que benefício eu teria de seguir a arca? Ela iria à frente. Imagine uma guerra, as pessoas que vão à frente, geralmente os mais corajosos, os mais bem armados para a guerra, mas também são os que primeiro serão atingidos. Se o nosso Deus diz, eu vou à frente, o que pode atingi-lo? Quem é que os inimigos vão ver primeiro? Quem vai à frente. Vale a pena seguirmos essa orientação. Siga a arca, siga a presença de Deus, siga os mandamentos do Senhor. No Salmo 119, 105, muito conhecida essa palavra, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Um caminho sem luz é um caminho propício à queda, é um caminho propício à parada, porque não se tem como prosseguir. É um caminho cheio de risco, porque não se sabe o que tem à frente. Um caminho onde os meus pés são iluminados, eu vou poder ver exatamente onde eu estou pisando. Então a palavra é: siga a arca. Que luta você está passando hoje? Seja ela qual for. Seja ela física, seja ela na alma, seja ela na família, seja ela financeira, siga a arca. Siga os mandamentos do Senhor. E outro detalhe é que ele diz aqui, para que seguissem a arca a uma determinada distância. Aqui está 900 metros, algumas versões 1000 metros. É muito importante a reverência. Muitos hoje estão confundindo
ter relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus e tratar tudo isso de qualquer maneira. Reverência. Ele é que manda, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sustenta todo o universo com a sua palavra. Então, ter reverência, saber que Ele é que é Deus, não sou eu não, Ele é que é Deus, Ele é que manda. E continua, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A sequência deste versículo é exata. Às vezes nós queremos a parte B do versículo, nós queremos as promessas. E a promessa aqui é: vocês verão maravilhas. Quem não quer ver maravilhas na nossa vida, na nossa família, no nosso caminho? Só que antes tem uma condição, na verdade, uma ordenança. Santifique-se, se separe. Santificar é o mesmo que se separar. Se separe de tudo que pode contaminar. Tira da sua vida. Tiremos da nossa vida tudo que nos pode contaminar, pois assim, só assim, nós veremos grandes coisas, grandes maravilhas do Senhor no nosso meio, na nossa frente. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não se santificar, não vê maravilhas. Se não santificar, nunca verá o Senhor. Porque o nosso Pai é santo e os filhos também têm que ser santos. Não entrará no céu sujeira, imundície, pecados. Temos que nos santificar. E disse ao sacerdote: levante a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué, agora a palavra foi para Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como fui com Moisés. Deus pode estar falando para algum líder aí me ouvindo. Quem vai te exaltar, quem vai nos exaltar, não são homens. E mesmo que fosse, não é algo extremamente gratificante. Mas o Senhor está dizendo: eu vou te exaltar. Nós ainda temos que lutar contra essa tentação de esperar de homens, que homens nos reconheçam, que homens sejam gratos ao que fazemos, que homens nos honrem. Não. Quem nos honra é o Senhor, é Deus. E Ele fala com Josué: hoje, Josué, hoje eu vou te exaltar. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens do rio Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês todos os inimigos. Agora escolham 12 tribos, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Deus falou: chegue perto do Jordão, pare lá. O povo todo iria se reunir e Josué iria dar uma palavra que antecederia o grande milagre que estava para acontecer. Deus não deixa, não permite, não aceite que a glória que é para Ele
seja dada a outro. Temos que ter muito cuidado com isso. Às vezes nos pedem oração e no meu coração eu penso, a glória será para quem? Se um milagre acontecer. Deus não dá a sua glória para outro. E aqui ele deixa isso muito claro antes que o milagre acontecesse. E a gente vê muito comentários sobre o milagre do Mar Vermelho se abrir. Mas esse aqui também foi incrível, porque eram águas de correntezas, era um rio, não era uma água parada, onde ficou paradinho água de um lado e água do outro. Não, aqui era água corrente. E nós vamos ver aqui no versículo 14 o que acontece, mas eu quero frisar um ponto importante no versículo 13. Eles puseram, o sacerdote puseram os pés na margem e o rio se abriu. Eles carregavam a arca e assim que os seus pés tocaram no rio, a correnteza iria cessar e iria ser represada a água. O que Deus fala conosco? Temos que ser corajosos. Por isso Deus disse no início, no capítulo 1 para Josué, seja corajoso, insista, esforça-te, não pasme, não se apavore. Temos que colocar os nossos pés para que o milagre possa acontecer. Pedro foi o único que andou sobre as águas, claro, Jesus, mas o único homem que andou sobre as águas, ele teve que pôr o pé. Ele teve que dar o primeiro passo, esse foi o mais difícil de todos. E às vezes Deus nos dá algumas missões e nós ficamos com medo e não colocamos os nossos pés para ver se vai abrir, se não vai abrir. Eu já recebi esse conselho de uma grande pregadora uma vez. Dê um passo, observe o que vai acontecer. Se o que nós estamos buscando for grandioso demais, é muito perigoso e a coisa não está acontecendo, é fácil voltar um passo para trás. Isso eu digo das decisões, daquelas coisas que nós temos muita dúvida. Um passo e vamos ver o milagre de Deus. Um passo e Deus vai manifestar a sua vontade. É para prosseguir? Não é para prosseguir? Aqui era para prosseguir. Porque se abriu o Rio Jordão. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens da época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, o Senhor, ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. É interessante a gente perceber que Deus, assim, ele parece sempre pegar situações mais difíceis, aquilo que realmente é impossível, porque além dele abrir aquele Rio Jordão, estava em época de cheia, estava transbordando. E quando os sacerdotes puseram o pé e as águas, elas não é que elas se abriram, elas pararam de correr. É como foi feito uma barragem, uma muralha de águas, porque não havia contenção.
A contenção era a própria água do rio. E houve a contenção daquelas águas, as próprias águas se tornaram em barreiras, em barragem, e elas foram para cima. E para baixo secou. Então, é diferente que o milagre do que o do Mar Vermelho. Mas é incrível! As águas foram enchendo, a parte da contenção das águas foram enchendo, lembrando que foram milhares de pessoas que atravessaram aquele Rio Jordão. Não foi uma coisa de 10 minutinhos, não sei quanto tempo durou, mas foi muito tempo. E foi necessário que os sacerdotes parassem com a arca no meio, para que as águas continuassem contidas e o povo passasse. Porque se os sacerdotes saíssem com a arca, as águas iriam fechar, voltar a correr. Por que isso é importante para a gente entender? Continuar perto da presença do Senhor é certeza de milagre. Sair da presença do Senhor é certeza de derrota. E aqui os sacerdotes precisaram ficar ali no meio, porque se a arca saísse, as águas voltariam a correr em cima de todo o povo. Fica essa palavra para sua meditação. Fica perto da presença do Senhor. Amém?